Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e a gente vai falar sobre coisas aqui que aconteceram durante a semana e que vale a pena aí a gente parar um pouquinho para entender o que que houve, o que que há. Pois é, nós vamos começar aqui falando de Charlie Kirk. Kirk é um desses novos nomes, novas pessoas que apareceram aí com 30 e poucos anos, 31 anos de idade, se não me engano, falando de conservadorismo. Na época que as pessoas deveriam estar falando de questões relacionadas ao futuro, de querer mudar as coisas, né, nessa faixa etária, parece que ele estava falando já de coisas da velharada lá dos Estados Unidos, a velharada branca, conservadora, racista e gente que não vale muita coisa. Pois é, eles que mantiveram o mundo sob julgo até hoje, parece que conseguiram aí montar o clubinho dos meninos mimados que estavam querendo fazer a mesma coisa. Pois é, Kirk, que defendia a extrema-direita, defendia uma guerra racial, defendia principalmente armamentismo ao extremo, que todos pudessem ter armas, de preferência brancos, né, e caucasianos que pudessem ter armas para poder se defender. Aquele que, pelo jeito, foi morto dentro dessa visão, porque o rapaz que o matou também, parece que o Tyler, parece que também pensava da mesma forma. Parece que tem coisas aí que batiam bastante entre os dois. Mas eu queria lembrar aqui que logo em seguida o Trump fez aquele chororô, falou que ia proibir vistos de quem comemorasse a morte de Kirk, e eu não considero que pessoas devam comemorar a morte de ninguém, mesmo das piores pessoas do mundo, né? Nesse caso aí, principalmente no que está nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, que foi condenado agora, mas a gente precisa entender que as pessoas também estão tão reprimidas e revoltadas com algumas coisas que acabam fazendo. Pois é, Kirk então levou aí talvez uma saraivada de críticas logo em seguida à sua morte por conta do que ele defendia. Não simplesmente porque as pessoas queriam que ele estivesse morto, mas de qualquer forma teve gente que andou comemorando, não a morte dele, mas logo após a morte, depois de dizer que era como filho. Parece que Trump foi ver um jogo e estava lá todo feliz durante o jogo. Parece que a relação entre os dois não era um tom de pai e filho assim. Pois é. Mas esse aqui também eu queria lembrar. O governador aqui lá de Utah, né, Spencer Cox, parece que também um extremista desses aí, um desses trumpistas, um desses ultradireitistas, um desses conservadores de mentira, parece que ficou chateadinho. Mas não foi por causa da morte do cara, não. Ele ficou chateadinho porque a pessoa que matou o Cox não foi uma pessoa que o matou o Cox, não. A pessoa que matou o Kirk não foi uma pessoa que o Cox esperava que fosse. Ou seja, ele esperava que fosse algum republicano, mais ali já indo para os democratas, um democrata já revoltado com tudo que está acontecendo. Não foi nem um republicano chateado, mas foi um republicano ferrenho, conservador também, inclusive, que talvez o tenha feito porque o Kirk ainda não era muito reacionário a ponto de o Tyler, o cara que o assassinou, está feliz com isso. Pois é, o nosso camarada governador lá, por exemplo, sugeriu num discurso que rezou durante 33 horas seguidas para que o atirador não fosse do lado deles, não fosse amiguinho deles, não fosse do mesmo campo político. Pois é, o Kirk talvez tenha morrido por alguém, pelas mãos de alguém que fosse do mesmo campo político e defendesse as mesmas coisas que ele. Mas Cox achou que não era, não. E aí parece que está chorando agora mais das 36 horas, porque não descobriu um republicano arrependido, nenhum democrata violento que o matou, né, que matou o Kirk. Pois é, eu rezei para que o atirador de Charlie Kirk não fosse um de nós. E aí ele, pelo jeito, passou as 33 horas dele perdidas, porque era assim, que é assim que funciona. Os violentos, as pessoas que não valem muita coisa, são os que são incentivados pelas pessoas como Kirk, como Cox, como Trump, né? Esse menino de 22 anos que fez isso, que tinha relações muito próximas ali com suas igrejas e tudo mais, também talvez tenha algumas coisas para nos dizer sobre isso. A morte do extremista, então, parece que é só mais uma das mortes que podem continuar acontecendo. Não podemos esquecer que também quando o Trump foi alvejado, nós não podemos esquecer, né, segundo supostamente foi alvejado, eu diria meu advogado para não perder tempo,
talvez tenha sido alguém também do mesmo grupo, depois que descobriram que a pessoa que assassinou o Kirk, por exemplo, você não vê quase nada na mídia mais, foi 2 dias, 3 dias no máximo, que onde tem ainda alguma repercussão. Quando do outro lado, eles usam e abusam. O Nicolas está tentando até hoje, ficou todo feliz que começou a tentar fazer essa relação de que deveria ter sido um esquerdista, e não. Foi um extremista de direita igualzinho ao Nicolas, que está pedindo agora para que todas as empresas, estúpidas e burras que fizerem isso, que demita alguém porque falou, comemorou ou falou a favor da morte de Kirk. Nós não podemos esquecer que o Kirk e quem o segue prega a morte de quem não é do mesmo grupo que ele, o tempo todo. A gente não pode esquecer que durante os últimos 20 dias aí, mais ou menos, 30 dias no máximo, foram mais de 30 tiroteios em escolas. Não estou falando de tiroteio de forma geral, não. Em escolas nos Estados Unidos. Nós não podemos esquecer que esse tipo de ativista como Kirk, e aí eu não estou dizendo que eu aprovo pessoas que os assassinam de forma nenhuma, mas a gente não pode esquecer que essas pessoas estão a favor da morte do outro o tempo todo. Porque por que armas existem para essas pessoas? Só para matar. Armas não existem de forma nenhuma para outra coisa qualquer. Só serve para tirar vidas, não importa de qual seja a vida a gente esteja falando. Armas só servem para tirar vidas. E esse cara era um desses incentivadores do armamentismo extremo dos americanos e que também pudessem ter ali a briga racial, a luta racial fosse liberada. Nós não podemos esquecer que o Kirk, que defendia ali a falta de empatia, agora a mulher, a esposa, e aí eu sinto muito pelas crianças e por ela, mas as seclas, inclusive os brasileiros, estão pedindo empatia, mesmo que o Kirk não aprovasse a empatia como sentimento que deveria ser usado pelas pessoas. Não deveríamos ter empatia por ninguém. Kirk, inclusive, tem uma frase célebre, várias frases célebres a gente pode dizer, mas uma delas é: alguns mortos, algum efeito colateral, alguns mortos vão acontecer, mas não importa, nós precisamos manter o nosso direito a continuar comprando armas à torta direito. Pois é, parece que foi por isso que talvez o Tyler conseguiu comprar arma, ou conseguiu ter uma arma, e assim por diante. Nós não podemos esquecer que esse chororô aqui é um chororô que é de mentira, de lágrimas de crocodilo, porque a gente sabe que eles só querem atacar o outro com as mortes dos seus. Eles nunca se preocupam quem morreu, quem deixou de morrer. Eles só se preocupam com o fato de poder usar isso contra pessoas que eles acham que poderiam usar. Parece que não deu muito certo. Kirk não está mais entre a gente, mas pelo jeito a sua força, a sua capacidade de agregar pessoas a causas burras, estúpidas e violentas continua acontecendo. Tá aí o Nicolas, que se acha o Kirk brasileiro. Um menino que de 20 anos de idade, que tinha acabado de entrar na faculdade, fez uma postagem besta falando sobre isso, que o Nicolas nem deveria estar vivo, e ele está desesperado usando isso aí como se fosse ameaçado de morte. Não é não. Mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado. As redes sociais são terra sem lei. E a gente precisa lembrar disso aqui, né? Pois é. Opa, o Valdivino falou assim: saem pra lá, pô, bonito. Aprende a escrever, Valdivino, que aí alguém talvez te entenda. Opa, Ian, seja bem-vindo, Ian. Obrigado pelo presente aí. Obrigado mesmo, Ian. Seja bem-vindo, meu camarada. Olha só, eu acho o Brasil, você lê disso: extremista é você, canalha, deseja mal às pessoas. Quem desejou mal aqui em algum lugar, Brasil, sem lei? Brasil você não é, você só é uma tranqueira aí de extrema-direita. Opa, é verdade. Tem que demitir eles, tinha suas ideias, é verdade. Eu quero que você me lembre, então, Brasil Sem Lei, eu imagino que você seja um desses bolsonaristas idiotas. Só me lembra uma coisa aqui: você pediu para o STF, para o TSE, para a polícia prender um cara que dizia a seguinte frase: vamos metralhar a petralhada. Você pediu alguma coisa? Você falou alguma coisa? Aquele cara que falou que tinha que morrer 30 mil pessoas no Brasil, lá em 99, que conseguiu ser presidente do Brasil, aquele cara que dizia que queria que a Dilma morresse de câncer ou de infarto, você falou alguma coisa sobre isso? Me lembre aí, que eu não lembro dessas suas ideias. Eu queria muito entender você, cara.
Mas eu sei que a única coisa que vocês têm para oferecer para o mundo, sem lei, é o fato de ser estúpidos, burros e incapazes de pensar, né? Opa, o Ivanildo aqui, que é o rei das afirmações burras, falou assim: você é a favor da morte dos outros, né? Nisso, chora. É verdade, Everton. Deixa eu falar, tem até um carinha, um menino também, lá de 20 e poucos anos de idade nos Estados Unidos, que é democrata, que é progressista, que é mais à esquerda, vamos dizer assim, do Kirk, que era inclusive o adversário nas redes sociais, o adversário que o Kirk vivia dizendo que não tinha que ter empatia, que não tinha que falar nada. Esse menino, quando soube da morte do Kirk, foi como todos nós aqui, os esquerdistas que você chama, reagiu exatamente como nós esquerdistas agimos. Nós, sim, temos empatia. Vocês é que não sabem o que é isso, né? Então é só para você entender como é que a gente pensa. Opa, é verdade, Everton. E eles defendiam que as pessoas podiam morrer, deveriam morrer, como efeito colateral pelo armamentismo. Não tem alguma coisa errada com a sua fala aí, não, Everton? É que você não consegue pensar, eu entendo isso. É verdade, Gomes. O Gomes falou que a esquerda não tem cérebro. Pois é. Deixa eu colocar uma outra notícia aqui. O Paulo Gomes falou que o Bolsonaro gosta de olhar para pneu e eu vivo aqui. E só vive disso, né, Paulo? Esse é o problema. E o Carmelito falou: humildade um dia será exaltada. Eu não acredito muito que tenha exaltação em humildade, não, mas de qualquer forma eu acho que tem que ser um valor de cada um de nós. Aí sim, eu acho que é importante a gente pensar sobre essas questões. É o valor que deveria permear qualquer cidadão, qualquer pessoa civilizada. Mas aí não é assim que eu não posso dizer para as pessoas como elas devem agir, né? Eu só posso fazer a minha parte. Eu ajo da melhor forma possível. É verdade, Gomes. Inclusive, esse rapaz queria que todas as pessoas mortas, todas as crianças mortas em escolas, todas as pessoas mortas no meio da rua, todas as pessoas que eram atacadas por malucos ou por pessoas que simplesmente queriam matar pessoas porque podia e porque tinha uma arma na mão, essas pessoas foram estimuladas por gente como o Kirk. O Kirk dizia exatamente isso. O efeito colateral deve existir. As pessoas, algumas mortes ou mortes vão acontecer para que nós possamos ter o nosso direito de ter armas e continuar matando. Pelo jeito, empatia não é o problema da esquerda, não. É da extrema-direita, ou a falta de empatia, né? É a falta da extrema-direita. Eu queria lembrar para vocês aqui que continua o assassinato, o genocídio, que o Kirk, inclusive, gente, apoiava muito lá na faixa de Gaza. É exatamente isso que você ouviu. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que continua sendo genocida o Estado sionista, o Estado assassino, o Estado ladrão, o Estado terrorista de Israel continua sendo genocida. Eu estou falando isso aqui porque Halev, que é o ex-comandante do exército, até agora há pouco tempo, do exército israelense, das forças armadas, da morte israelense, do que pior lixo humano que existe no mundo, que é o cara que levou e comandou durante todos os últimos 400, 500 dias aí, as tropas de morte de Israel, que estão tirando vidas, deu um número meio estranho para as mortes. Enquanto o Hamas tem falado aí de 63, 64 mil pessoas mortas, mais da metade crianças e mulheres, Halev já levou esse número para um outro patamar. Está dizendo que o exército israelense, apesar das mentiras contadas por eles mesmos, apesar das mentiras inventadas por eles mesmos, apesar das mentiras que eles colocam na mídia o tempo todo, que o Hamas está mentindo, o próprio Halev, está aqui, ó, está na Folha aqui hoje, ó, está dizendo que já foram mortos mais de 200 mil pessoas pelo exército sionista, assassino, genocida e maldito de Israel. O exército que é tão maldito quanto o maldito sionismo que está no poder hoje. Né? E aí a gente não está falando de israelenses que estão inclusive nas ruas para tirar o maldito sionista que está lá. Os americanos que apoiam esse tipo de vagabundo são tão ruins e tão malditos quanto esse exército e quanto essa gente que não vale nada que está no poder. E aí a gente separa muito bem aqui israelense, que é esse povo ladrão que roubou ali, que vieram ali do norte, ali ou do leste da Europa, né?
essas pessoas que roubaram, saíram da Europa para ir roubar as terras palestinas, a gente está falando desses sionistas aí, esses ladrões, invasores que estão roubando e invadindo até agora a Palestina. Halev passou boa parte do seu tempo no exército e ele sabe a maldade que ele incentivou dentro dos corações e mentes dos jovens soldados e dos soldados como um todo, e da quantidade de gente que é criada e formada constantemente nas escolas israelenses para odiarem outras pessoas, para odiarem árabes, para odiarem pessoas que não são das terras deles, que não são israelenses, que não são sionistas na maioria das vezes. Pois é, o Halev aqui então está deixando claro para a gente que talvez os números do Hamas não é que estejam errados, talvez sejam subnotificados demais. E aí ele está dizendo para a gente, eu estou falando que era o comandante do exército israelense. Não estou falando aqui do idiota vagabundo aí, bolsonaristas que está mentindo por aí. Eu não estou falando do babaca, estúpido, americano que está lá nas faculdades, na universidade, chorando e enchendo o saco de todo mundo para que todo mundo seja considerado antissemita. Não estou falando aqui de um repórterzinho que diz que é sionista. Não, estou falando do cara que é responsável pela maioria das mortes dos palestinos nos últimos 2 anos. E é disso que a gente está tratando isso aqui agora. Então, Halev vem para a gente falando, mostrando com toda clareza que a maldade faz parte do sionismo como base para ser sionista. Você não tem uma forma de você não ser sionista, de ser assassino, genocida, se não tiver a maldade como base. O genocídio cometido pelos israelenses, que não vem de agora, esse genocídio, esse roubo de terras, esse terrorismo israelense tem acontecido desde o início do século passado, que foi a partir ali de 2020 que eles começaram a destruir embaixadas, explodir, principalmente na década de 40, explodir embaixadas, explodir hotéis, explodir pessoas e roubar e assassinar pastores e agricultores palestinos desarmados. Exatamente. Quando a aldeia de Deir Yassin, em 48, todos foram mortos, mais de 250 palestinos, pastores, sem nenhuma arma, foram mortos pela gangue Lehi, ninguém falou nada. E aí o mundo inteiro viu o que estava acontecendo na Alemanha acontecer na Palestina pelos que deveriam lutar contra esse tipo de assassinato, esse tipo de maldição. Pois é, os sionistas, os terroristas que estavam ali defendendo a morte dos palestinos, dos árabes, continuam propagando que o velho Bigodinho já dizia que era para ser feito. E o Bigodinho, se tivesse vivo, estaria aplaudindo hoje, estaria sendo amiguinho do Netanyahu e dessa raça de tranqueiras que estão por lá mandando e matando os palestinos. Pois é, eles não ligam para a vida nem dos próprios israelenses que estão como reféns ainda. Eles não ligam nem para as vidas dos israelenses pelo mundo afora, nem dos judeus pelo mundo afora, porque o antissemitismo que hoje está aumentando não é porque as pessoas odeiam judeus, não, é porque as pessoas estão vendo como os israelenses agem quando eles podem matar pessoas, e eles agem exatamente como a gente está vendo em Gaza. Não é à toa que a gente está falando disso já há mais de 75 anos, acontece esse tipo de coisa. Quando começaram a roubar as terras palestinas, eles já estavam com essa maldade toda, e antes disso com o terrorismo sionista atacando as várias regiões ali do Oriente Médio, os vários países, as embaixadas, como eu disse, os hotéis e as aldeias que eram indefesas dos palestinos. Exatamente por isso. Halev então mostra pra gente por que nasceu o Estado sionista de Israel, justamente para ser a maldade, a desonestidade, o genocida, a morte dentro do Oriente Médio. Está aí Halev mostrando para a gente que, se esse número for confirmado, a gente está falando não só de um genocídio, como a gente tem falado aqui, é o pior genocídio até hoje, mostrado, hoje televisionado e mostrado nas redes sociais, como se isso não fosse nada. E a ONU, os Estados Unidos, principalmente, são culpados por isso. A Europa é culpada por isso, né? Então vale a pena ficar de olho. Eu vou ver se eu consigo, na próxima semana, trazer mais informações sobre essas questões, como é que esses dados estão sendo vistos. Hoje eu procurei no Haaretz, não tinha nada
nada sobre isso, mas aí se tiver alguma notícia durante a semana no rádio, eu trago aqui para vocês, confirmando essa questão aqui. E reportagem aqui foi da Folha, que parece que estava fazendo uma entrevista com ele e ele abriu o jogo desse jeito aí. A gente está falando que quase 10% da população de Gaza, segundo o Halef, foram mortos. Exatamente, pelo exército, um genocida assassino de Israel. É exatamente por isso que a gente precisa lutar com esse tipo de tranqueira, né? Só para a gente lembrar. O Paulo está falando, os bolsonaristas gostam de olhar pneu, é verdade, eu já li isso aqui. Opa, nós podemos, Alisson, só que você é tão burro que se eu falar de Cuba você não vai entender, você é tão idiota que se eu falar de Venezuela você não vai entender. Então, eu acho que é melhor não perdermos tempo, né? Você não tem capacidade, né? O Arnaldo está falando que os sangue de inocentes clamam por justiça no mundo o tempo todo, Arnaldo. O problema todo aqui é que os inocentes estão sendo mortos pelos mesmos vagabundos que a maioria dos conservadores, dos eleitos pelo Cristo, eleitos por um Deus aí, os crentes, os evangélicos aplaudem, né? Esse é o problema aqui. Infelizmente, os religiosos são os piores homens do mundo, não dá para negar não. É verdade, Enéas. Enéas falou assim, da mesma forma que as universidades aqui estão formando para falar contra o Bolsonaro. Esse idiota, Enéas, ninguém se preocupa com o Bolsonaro, não, só com as ações dele. É verdade, Enéas. Fala um genocídio que foi cometido pela esquerda aí. Eita, o Enéas tá falando merda pra caramba aqui. Deixa eu tirar o Enéas aí. Tchau, Enéas. O Arremédio está falando que destruíram todos os países árabes para eles fazerem isso. Eles atacaram e nós permitimos, como seres humanos, né? Na época, lá na década de 60, principalmente, com a Guerra dos 6 Dias, eles deixaram, né, com o Yom Kippur, eles deixaram um rastro de destruição aqui naquela região, né, Arremédio? Que a gente, infelizmente, como ser humano, na época, se a ONU não tivesse agido, na época, se os Estados Unidos não tivessem protegido, tudo isso aí talvez tivesse sido evitado, né? Mas nós, como seres humanos, falhamos por deixar essa gente ridícula aí chegar ao poder, né? É verdade, Ademilson, ainda bem que eu não sou petista. Sugiro que você vá no site deles falar sobre isso, tá? Vai aqui na live de algum petista e falar sobre isso, porque aqui eu não sou petista, apesar de estar de vermelho. Mas vermelho, só para você saber aqui, Ademilson, ela é uma cor ligada à esquerda, porque a única coisa que nos liga como seres humanos de verdade é que nós tenhamos todos sangue vermelho. Eu não sei se você sabe disso, mas é só um momento cultural aqui para você acordar, tá? Mas eu não sou petista não, então vai aqui na live do lado, na live da frente aí, vê se você encontra um petista pra você encher o saco, porque já tá passando da estupidez aqui já. A gente já não aguenta a gente tão estúpido aqui por aqui. Aqui eu queria lembrar que tem pessoas que são espertas demais, tem pessoas que são espertas demais. E tem outros que são os Ademilsons aqui da vida, né? Que são os bolsonaristas que caem no jogo aí. Parece que sim. Eu queria lembrar aqui que tem um negócio chamado fintechs. Fintechs são coisas que a gente precisa evitar. Isso mesmo que você ouviu. Não são todas as fintechs, logicamente, mas que escreveu lá, bank alguma coisa, não sei o que, bank, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. As fintechs, elas são empresas que trabalham com questões financeiras, mas normalmente elas não têm sede, elas não precisam ter lojas, não precisam ter agências, não precisam ter nada. E a maioria das fintechs trabalha com bank ali no final, alguma coisa assim, para poder convencer os idiotas de que eles são um banco. Parece que tem uma fintech aqui que está levando uma graninha aí e está dificultando a vida dos trabalhadores, dos servidores públicos de uma cidade aqui no interior do Paraná, se eu não me engano. O banco é suspeito de lavar dinheiro por pesticidas, parece que sim, e prejudica milhares de servidores na hora de usar o auxílio alimentação. Parece que a prefeitura contratou uma fintech para poder fazer, olha que doido, os benefícios dos servidores. 3 mil servidores naquela cidade recebem o Vale-Refeição, Vale-Alimentação, da fintech chamada BK Bank. E o BK Bank parece que foi uma dessas fintechs aí, dessas tantas aqui que na Faria Lima estava roubando todas as possibilidades aí, estava de honestidade, roubando a cabeça dos idiotinhas. Parece que estava se locupletando, aí já é uma palavra que vocês não vão entender, mas tudo bem, Bolsonaro, isso eu vou falar outra. Estava sendo desonesta com o mercado. As fintechs, então, parece que estavam levando dinheiro, lavando dinheiro. Levando em trouxinhas e lavando
em grandes bolsões. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou tentar explicar para ficar uma forma bem fácil. Olha só que doido. A fintech é uma empresa que trabalha na área de tecnologia e finanças, ou seja, tem que ter essa ligação, senão é só uma startup de tecnologia. E essas aqui elas trabalhavam falando que vendiam e concediam os benefícios, ou seja, fazia entrega, dava cartãozinho, vendia maquininhas, essas coisas todas para os servidores públicos das cidades. E aí ele pegava o dinheiro da prefeitura e repassava para o servidor. A prefeitura, pelo jeito não muito inteligente, pelo jeito não muito esperta, simplesmente não investigou o que isso era. E quando agora a Polícia Federal resolveu fazer essa ação, essa investigação, que é só no governo petista que acontece esse tipo de operação. As operações grandes que a gente via nos governos petistas não aconteceram no governo Bolsonaro, não aconteciam nos governos Fernando Henrique. Eu queria lembrar disso aqui, que a autonomia, que foi uma das grandes sacadas do governo Lula para a Polícia Federal, que levou inclusive os extremistas de direita da Polícia Federal também a agirem contra os governos petistas, mesmo tendo autonomia com o governo Lula e contra o governo Lula usarem essa autonomia contra os governos petistas, inclusive com investigações que não deram em nada contra pessoas que estavam mais ligadas ao governo Lula. Só para a gente lembrar, é assim que funciona. Aqui a Polícia Federal está fazendo uma das maiores operações do mundo, possivelmente contra o crime organizado dentro do sistema financeiro. E aí eu vou falar uma coisa, é uma fala minha, supostamente, meu advogado falou para falar sempre supostamente, não existe lavagem de dinheiro no mundo inteiro, sem a participação do sistema financeiro. Não existe. Lavar dinheiro do crime organizado, sem participação do sistema financeiro, sem os bancos existirem, sem os bancos estarem aí fazendo a parte deles, ou seja, ajudando o crime organizado, não existe. Aqui, as fintechs tomaram esse lado, essa situação para si. Os bancos tradicionais continuam fazendo o que os bancos tradicionais fazem. Em fintech, não pode agir como banco, mas agiam de forma virtual, vamos dizer assim. Por quê? Olha só que doido. A fintech, a BK Bank provavelmente tenha sido assim, eu não me aprofundei muito para saber qual era a jogada, mas eles funcionavam como se fosse uma empresa de benefícios, né? E aí eles usavam esse nome de bank no final e, consequentemente, conseguiram enganar muito trouxa, provavelmente. Mas o que eles fazem normalmente? Eles criam contas em bancos tradicionais, né? Os bancões que tem por aí. Essa conta é alimentada com a conta da fintech, então a fintech pegou lá e colocou a conta no Itaú do BK Bank, que é esse banco aqui, tá? Essa fintech aqui. Ela vende as facilidades tanto para o PCC como para as empresas, para os principalmente empresários corruptos, empresários sonegadores, e aí ele garante, por exemplo, aí que possa ganhar muita grana e sonegar bastante para esses caras aí. Então a desonestidade é base dessas fintechs. Não estou falando de todas as fintechs, volto a dizer, estou falando dessas fintechs que a Polícia Federal estão pegando por aí. Essa conta no Itaú, ela é da fintech, não do PCC, não da prefeitura. Há uma conta virtual, vamos dizer assim, uma conta que não tem respaldo no sistema financeiro, no Banco Central, na fintech, como se ela fosse um banco. E ela, dentro dessa conta dela no Banco Itaú, ela vai jogando todo o dinheiro dos empresários, do PCC, da prefeitura do interior, que acabou pagando para ela garantir o uso do cartão alimentação, por exemplo. Então vai tudo para a mesma conta no Itaú, só que a fintech tem um nome. Quando ele tira de lá, quando ela busca tirar de lá, ela tira como se fosse dinheiro da fintech, do BK Bank, não como da prefeitura tal, do empresário tal. Não, ela pega dinheiro do Itaú, da conta dela no Itaú, e aí sai como se fosse da fintech. É onde funciona a lavagem, principalmente. É o ponto ali central da lavagem. Conta bolsão no Itaú, todo o dinheiro que entra na fintech entra lá, e aí eles tiram esse dinheiro colocando na mão do sonegador, do empresário ou do PCC, como se fosse dinheiro limpo, né? É bonitinho isso, é fácil de entender quando você quer entender. Então essas contas bolsões nos grandes bancos limpam o dinheirinho ali dos caras. Os grandes bancos têm obrigação de avisar
dessas transações muito grandes, essas transações a partir de R$ 2.000 que o Nicolas não quis deixar que subisse para 5, esse monitoramento, né, ou essa monitoração das contas. Pois é, quando ele fez aquele escândalo do Pix, lá ajudou muito essas fintechs aqui, só para a gente lembrar. Inclusive, várias delas investiram muito na promoção daquele videozinho dele. Aqueles 300 milhões de visualizações não aconteceram por acaso não foi orgânico não. Teve muito posicionamento, pelo que a Polícia Federal disse. Então, aqui, essa fintech fazia a mesma coisa. É o padrão de ação que essas fintechs têm agido, têm usado. Então, a gente pode agora entender que quando o cara começou a prometer muitas possibilidades, toma cuidado, que é só para levar o seu dinheiro. Eu não me preocupo com bilionário, com grandes empresários sonegadores tomando prejuízo, não. Não me preocupo mesmo. Tem vingança nisso aqui, não. É só a lei do mais forte, só a lei da selva, que eles acham que eles são os mais fortes e aprendem que os caras que trabalham junto com o PCC são mais rápidos que ele. Todo dia sai um idiota e sai um esperto pra rua. E quando se encontra, dá sempre negócio. Tá aí os empresários que estão perdendo dinheiro, tá aí as empresas que podem perder dinheiro, tá aí as lavagens de dinheiro feitas com dinheiro do empresário, muitas vezes, que quer sonegar um pouquinho. Pois é. Então eu não tenho essa preocupação. Mas aí você, pobre, coitado como eu, que trabalha feito um louco, 16, 17, 18 horas por dia, fica fora da sua casa para trabalhar, não é justo. Não é justo que a gente deixe o nosso dinheirinho lá na conta dessa gente. Então as fintechs aqui trabalham, a maioria, nesse ritmo, nesse tipo de estratégia. Então uma conta bolsão é colocada num banco qualquer, um banco real, um banco completo, um banco que existe, e aí eles usam aquela conta como se fosse conta deles, como se aquela conta fosse poder ser usada por todos os seus clientes. Aí a fintech sabe que a conta está no nome delas, ela pode lavar o dinheiro ali e devolver para o PCC, principalmente, para os sonegadores, como se fosse dinheiro limpo. Gente, as coisas funcionam por aí. E parece que essa prefeitura aqui está com problemas. Faz dias, faz meses, que eles não estão mais recebendo e agora eles perceberam que é a BKB que está no meio dessa situação aí com o PCC. Eu avisei, mas ninguém vê minha live, aí não dá para ajudar muito mesmo, né? Então, fica de olho aí que tá piorando, né? Opa, o Luiz Felipe falou que direita é considerado extremista. Na verdade, não é todo. Assim, Luiz, a gente usa os termos direita, extrema direita, por exemplo, mas a direita nunca é extremista. Não é extremista nas suas ações, são extremistas nas suas ideias. Porque a direita são 1% mais rico aí, se a gente chutar 5% mais rico do mundo, são o que a gente chama de direita. São os caras que não precisam trabalhar para viver. São os caras que têm os meios de produção nas suas mãos, né? As propriedades privadas que garantem lucro nas suas mãos. A gente está falando disso. Esses caras aí têm as suas ideias violentas, mas eles nunca colocam a mão. Manda a extrema-direita. E a extrema-direita pode ser qualquer idiota que acha que as ideias que eles estão propagando são deles. As ideias de conservadorismo são deles. As ideias de que tem que colocar gente, que tem que proibir a imigração, que tem que matar pessoas, são deles. Esse aí é extremismo de direita. Eles se tornam violentos porque, como disse Freud em seu livro A Psicologia das Massas, eles se juntam e eles começam a ter ideias de pertencimento. Por isso que tem se usado bastante as religiões por conta disso. Porque eles já têm um grupo coeso nessa situação, o que você precisa é plantar as ideias. Você pode perguntar para o extremista que você conversar no dia a dia, que normalmente ele faz parte de alguma igreja evangélica, estimulada aí pelo Edir Macedo, estimulada aí pelo Malafaia, ou por pastores com a mesma ideologia, a mesma visão deturpada da vida, né? Então é só para você entender que a direita não é extremista nas suas ações, mas elas são extremistas em suas ideias, porque eles sabem que eles não vão sujar as mãos com as luvas de pelica, com as luvas caríssimas deles, com a unha feita em manicures caríssimos, eles não vão sujar as mãos deles, mas vão colocar na mão dos idiotas que são os que vão ser principalmente os afetados. Foi assim na Alemanha, foi assim no fascismo de Mussolini, foi assim agora no nacionalismo, foi assim em todos os movimentos que a gente viu na América do Sul, de ladrões americanos tentando roubar as nossas riquezas durante todas as últimas 10 décadas aí, pelo menos, né? Todas as invasões no Oriente Médio pelos Estados Unidos, a gente vê isso. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de ricaços e vagabundos, né?
do mundo, e lá eles tomam essas decisões mandando aqueles grupos regionais, aquelas pessoas matarem seu próprio povo. É por isso que a extrema-direita normalmente é pobre, coitado como a gente, que não consegue entender como é que é o mundo, né? Então é só pra gente lembrar isso aqui. Eu espero que o Luiz tenha ouvido. Mas vamos falar de outras coisas aqui. Vamos falar aqui de Marco Duval. Marco Duval é uma figura extremamente interessante porque a gente ri muito com o Marco Duval. Eu tô falando que eu rio, mas eu acho trágico. Eu acho trágico um cara representar um estado como o Espírito Santo. Tá, e o Espírito Santo foi um dos estados mais conservadores que ajudou bastante o bolsonarismo a surgir e a se manter. E até hoje está lá. O Espírito Santo é o estado que elege Magno Malta, o cara que destruiu a vida de um pai de família com o intuito de crescer nas pesquisas e ser eleito. O cara até hoje tem a vida destruída, não pode mais trabalhar, de tanto que apanhou dentro da cadeia de policiais e de bandidos que foram incentivados pelo Magno Malta. Magno Malta é um tipo de vagabundo que nunca deveria ser, a gente chama aqui de Magno Malte ou Magno Duplo Malte, justamente por causa da capacidade dele transformar a vida das pessoas em merda. Pois é, tô dando essa entrada, essa iniciativa aqui, só para dizer que Marco Duval tá de novo. Marco Duval apareceu em um vídeo, fazendo a previsão, inclusive, né? Dizendo que conversou, teve uma reunião com Fux, e Fux with Trustees. With Trustees. Pois é, em Fuck with Trustees, segundo Sérgio Moro e Dallagnol. Parece que Fux era do esquema da Lava Jato, estava ali do ladinho dos caras, das tranqueiras, dos ladrões, dos vagabundos. Fux, então, está também aqui, pelo jeito, numa situação meio complicada, eu diria, né? Meu advogado diria para eu não falar nada sobre isso, mas vou falar de Marco Duval, não de Fux. De Fux também. O Marco Duval, então, ele lá no início de julho, olha, veja, o julgamento do Bolsonaro aconteceu agora na semana passada. Mas em julho, o Marco Duval fez um desses vídeos que ele não poderia ter feito, dizendo que teve uma reunião com o Fux, o ministro Fux, dizendo para ele não entrar na onda, não votar junto com o Alexandre de Moraes. Parece que o Fux resolveu fazer Fuxiu e foi fazer exatamente o que o Marco Duval mandou. E foi estranho, o Marco Duval apagou o vídeo, mas a internet aguarda tudo, não deixa as coisas acontecerem do jeito que o Marco Duval gosta de fazer. Fala e sai correndo e apaga o vídeo depois. Pois é, ele agora apareceu essa semana dizendo que, olha, não fez, não foi exatamente o que aconteceu. Ele não falou, ele não teve reunião, ele não trocou nem e-mail, ele não trocou nenhuma mensagem com o Fux. Aí eu queria saber, trocou ou não trocou, Duval? Você é um covarde, vagabundo, como sempre, ou você vai mudar? Pois é, eu quero lembrar aqui que o Marco Duval, então, que se você trocou os esquemas, trocou as palavrinhas, trocou umas falas, trocou bateu um papo, trocou as ideias com o Fux, pode falar que a gente aceita. A gente sabe que o Fux sempre esteve do lado errado da história. Fux sionista, que provavelmente tenha um ódio tremendo da esquerda ou das esquerdas, porque defende coisas que ele sabe que vai contra totalmente o sionismo. Fux que com certeza não daria nenhuma chance, como não deu para o Lula, se quer fazer uma entrevista, como bloquearia qualquer coisa que qualquer pessoa pobre, como ele fez aí, de manter pessoas pobres dentro de cadeias por causa de R$70. Mas ele queria livrar o Bolsonaro. É exatamente isso. O cara que trouxe morte, o cara que trouxe o desespero para as pessoas no Brasil, ele queria manter livre. Opa, o cara que se contradisse durante 400 julgamentos dos quais ele participou, ele disse que teria que prender mesmo 14, 17, 20 anos aí, alguns extremistas de direita que foram para as ruas amando, incentivados, estruturados em suas ideias estúpidas pelo Bolsonaro. Pois é, tudo isso aí o Fux passou durante os últimos 1 ano e meio, 2 anos, mas Fux disse que, olha, o pobre do coitado do Bolsonaro não pode ser preso. Sim, o Fux que provavelmente vai sempre aí nesses ritos e rituais sionistas, não deve ser diferente
dos extremistas aqui que estavam, que o Lula, gostando ou não, colocou para fora, que foram os Onshine, o Shelley, que não deve nem pisar nunca mais por aqui, os sionistas que estão lá em Israel agora, que o Lula não aceitou sequer negociar aqui a entrada de um outro desses embaixadores vagabundos lá dos sionistas. Trump parece que adora bater papo com esse tipo de gente. Pelo jeito, também o Trump seria o cara que protegeria o Fux, segundo Marcos Duval, se o Fux votasse contra o voto do Alexandre. E foi o que ele fez. É estranho. A previsão foi feita lá em julho, no início de julho, e um mês e meio depois, o Fux estava fazendo o trabalho que o Marcos Duval tinha dito no vídeo que tinha dado para ele. Agora Marcos Duval está dizendo que não. Desesperado e com medo de ser acusado de obstrução à justiça, eu acho que foi por causa disso, Duval se explicou sobre o vídeo, dizendo que nunca se reuniu com o Fux e nem orientou sobre isso, sobre ter divergências com Alexandre de Moraes. Que se ele fizesse, ele teria sim a sanção. O Marcos Duval usou essas palavras exatamente no vídeo de julho, mas agora ele está dizendo que sequer se reuniu com o Fux. Os covardes são sempre covardes. Eu acho que covardes só se dão bem quando estão armados, só se sentem fortalecidos quando estão armados, ou quando estão protegidos por uma força de repressão como as polícias, ou quando estão em grupos muito grandes, contra uma pessoa só, contra grupos muito pequenos. Exatamente por isso que os covardes são chamados de covardes na história, durante toda a história. Eu quero lembrar, então, que Marco Duval é um covarde que o bolsonarismo tem que meio abandonado, coitado. Ninguém dá mais atenção para ele. E a gente acha que é importante dar atenção para ele, porque a gente tira muito sarro do Marco Duval por aqui. E quanto mais Marco Duval fizer coisas assim, mais a gente vai tomar o lado dele, porque a gente vê e ri, e gosta de rir dele, porque ele vale a pena para a gente tirar sarro. É um palhaço, é um completo idiota, é um fantoche que é usado aí, mesmo doente, às vezes ele está sendo usado aí pela extrema-direita para mostrar que são burros demais, até para ser extrema-direita, né? Pois é. Oi, Lúcia, seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Seja bem-vindo, Fê. Obrigado por estar por aqui, meu amigo. Muito boa, hein, Fê? Parece que as coisas estão acontecendo de uma forma que as pessoas não podem. Fala, Fabião, seja bem-vindo, camarada. De uma forma, Fê, que não tem mais como parar. Então não tem como mais dizer, olha, nós não avisamos, nós avisamos muito, né? Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Então, Marco Duval, por exemplo, hoje aqui, talvez com esse afastamento dele, livre a gente dessa tranqueira, né? Durante um tempo, pelo menos. Mas eu acho, particularmente, que o Marco Duval devia estar na cadeia também. Só que só para poder colocar ele com tanta mentira, com tanto jogo que ele faz, e mexe com a cabeça de alguns idiotas hoje. São poucos, mas ainda mexe com a cabeça de idiotas por aí, né? O Fê está falando que o Bolsonaro e militares condenados. Eu acho que agora também, Fê, tem uma coisa maravilhosa acontecendo. A CPMI que está falando aqui do INSS, né? Mas tem uma coisa muito legal que está acontecendo, que é a primeira vez que a gente vê no Brasil militares sendo condenados nesse país. Olha só que loucura. Tem alguns estudos aí que mostram a quantidade de erros que nós cometemos na história do Brasil, principalmente em relação aos golpes. Tem um vídeo, inclusive, eu acho estranho, eu não sugiro sempre seguir aquele cara, mas o Pedro Doria, que é um jornalista, sionista, né, como ele mesmo diz, quando fala que é sionista, para mim, já perde muito da credibilidade. Mas o Pedro Doria fez um vídeo falando dos militares desde o início do século passado, que tentaram dar golpes e que participaram do golpe seguinte e conseguiram ganhar na luta golpista, né? Então, o que nós aprendemos? São vários, são muitos, em todos os golpes, os caras que não foram presos, que foram perdoados, que foram anistiados no golpe anterior, conseguiram dar o golpe logo em seguida, né? No seguinte. E aí eu acho que é importante saber disso. Daí ele começa falando de um cara que era cabo lá em 1900, alguma coisa, no início do século, e depois ele deu o primeiro golpe ali, depois ele dá o segundo golpe, e aí consegue lá em 1930 estar junto com golpistas e conseguir derrubar
a democracia. Aí em 50 a mesma coisa, os que foram perdoados no golpe anterior, em 50 tentaram dar o golpe em Juscelino, aí os que foram perdoados pelo Juscelino deram o golpe no Jango e assim por diante. A gente tem isso. A gente for pegar, Braga Neto pode não ter sido parte do golpismo lá, mas estava lá já aprendendo. Heleno fazia parte do golpismo, que trabalhava direto no SNI, então são os mesmos golpistas, são os mesmos vagabundos que foram anistiados, foram perdoados e a gente perdoou, eles vieram de volta com todo o golpismo pesando a mão por aqui, né? Então, só pra gente lembrar disso aí. Fala, Beto, seja bem-vindo. O Arnaldo falou, a moda do movimento do país é mudar a chavinha já. O Brasil tem que ser soberano e nós somos, né? A Cris está falando que vai votar nele, no Marco Duval. Espero que sim, Cris. A gente sempre fala aqui, Cris, não tem como mudar a estupidez das pessoas, a não ser que elas queiram. Então, a gente só sente muito por você. Opa! Agora, olha só. Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho que o Bolsonaro vai conseguir sair candidato a presidente e o número dele parece que vai ser 27, né? 27 anos de cadeia. Parece que sim. Parece que é o novo partido dele e eu acho que a gente precisa ficar de olho nisso, né? Eu acho que é uma das coisas, Fê, uma das coisas que vai dar certo daqui pra frente, nem que seja, não sei se na Mega Sena, mas eu acho que no bicho vai dar cavalo, vai dar burro como ele é, né? Eu acho que vai dar pra tirar uma grana com isso aí, sim. Eu acho que tem coisas que vão ficar mais pesadas pro Bolsonaro daqui para frente, porque esse aí, gente, é só um processo. O Bolsonaro tem trocentos outros. Se falava em quase 600 processos no final do mandato dele, né? Então você tem hoje os bolsonaristas que estão presos porque resolveram quebrar tudo, amando e estimulados, incentivados pelo Bolsonaro e pelo grupo agora que foi condenado, né? O núcleo ideológico. A Heleno, Braga Neto e assim por diante, Ramagem, Anderson Torres, que estavam lá tentando destruir, né, essas questões. Então acho que é importante lembrar disso aí. Então, os patriotários, que a gente não pode chamar idiotas brasileiros de patriotas, não. Os idiotas brasileiros só são patriotários, gente. Não tem como você achar patriotismo no cara que é bolsonarista. Não tem, não existe a possibilidade. Primeiro porque, a partir do momento que o cara, como candidato a presidente, bateu continência, se fosse uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, que nunca ouviu falar na escola sobre patriotismo, que nunca teve que cantar o hino nacional no 7 de setembro, se fosse uma criança que não tivesse alfabetização, que não tivesse ainda na escola, que os pais não ligassem para essas coisas, tudo bem. A gente está falando de um cara que era militar com 70 anos de idade, batendo continência para uma bandeira americana. Como se a subserviência, que é o contrário aí, nesse caso, da soberania, né? A soberania que a gente tem que entender que não pode ser subserviente para outro país, para outro núcleo, né, territorial, para outra nação. Pois essas pessoas aí viram um cara batendo continência para bandeira, um militar, que é pior ainda, porque uma pessoa civil já era complicado, agora o militar estender a bandeira dos Estados Unidos no dia 7 de setembro, tem que ser muito vagabundo, tem que ser muito estúpido, né, Arnaldo? Para ser considerado um ser humano decente, pelo menos, né? O fracasso de Bolsonaro e a desunião, eles são frouxos. Também acho, Arnaldo, não tem jeito, não. Opa, o professor Paulo Rolos, o Leandro colocou 2 bandeirinhas, Brasil e Estados Unidos. Você tem que ser burro pra caramba pra ser professor e achar que os Estados Unidos vai te ajudar em alguma coisa. Paulo, desculpa aí, eu também sou professor, infelizmente, tenho merdas na nossa classe, como tem em qualquer outra, né? Infelizmente pra gente. Aqui eu queria lembrar que nós invadimos os jornais do país inteiro, Fernando. Nós invadimos os jornais The Guardian. Opa, The Guardian, parece que o Bolsonaro já estava sendo colocado lá e mostrando para todo mundo que o ex-presidente foi preso, né? Os seus apoiadores, inclusive, estão
correndo atrás de ficar quietos. Parece que está todo mundo quietinho ultimamente. O The Guardian, o New York Times, Clarim, BBC e todo o El País, todos os jornais em boa parte da Europa falaram sobre a condenação de Bolsonaro e falaram muito mal. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que esse jornal The Guardian falou bastante sobre a questão relacionada à proteção da democracia, né? Mas aí quem falou de verdade parece que foi isso aqui. Aqui ficou grande, não era para ser assim, eu devia ter tirado um print, não colocado aqui como foto, mas aqui é o New York Times, né? Se eu não me engano, New York Times, falando que o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falhou. Exatamente isso aqui, Where America Failed, exatamente, não é feia não, feio, falhou feio, falhou muito, e aí a gente precisa lembrar disso aqui. O Brasil teve a mesma coisa que nos Estados Unidos. Aqui o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro dizia que, olha, se aconteceu nos Estados Unidos, lá em 2020, se acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer no Brasil. Ele falava isso, e falava isso de uma forma como se já estivesse montando os esquemas. Pois é, não aconteceu no Brasil. A única coisa que aconteceu foi o ato criminoso, mas não aconteceu de deixar os caras soltos depois que o Trump entrou. O Lula, que foi estimulado, foi incitado, foi cobrado de que tinha que pacificar o Brasil, perdoando os vagabundos ladrões, perdoando os vagabundos golpistas, o Lula não fez a mesma coisa que o Trump. Parece que sim. Parece que nós vimos uma coisa extremamente pesada na mão do Lula e o Lula pegou, bateu no peito e meteu o pé no gol. Pois é, nós não fizemos a anistia que os bolsonaristas, que a extrema-direita queria, e nós fizemos da melhor forma. E quem reconhece isso? Os americanos. Os americanos que são apoiadores do Trump, que foram apoiadores do Trump, muitos jornais desse aqui que estão falando hoje que a democracia brasileira é mais forte. Hoje saiu, inclusive, do Levitt, que foi aquele cara que escreveu o livro, um professor de Harvard, que escreveu o livro Como as Democracias Morrem. Esses caras aqui estão aplaudindo a democracia brasileira. É muito mais gostoso quando é assim. Nós sabemos que o presidente que nós elegemos tomou decisões muito melhores. Nós sabemos que o presidente que nós elegemos, ao invés de ficar criticando e destruindo a relação entre os poderes, ele juntou e uniu os poderes. Por mais que a gente saiba que o Congresso é uma tranqueira, o pior lixo, por mais que eu não concorde com a justiça da forma que é feita, da forma burguesa com que ela atua no Brasil, como o próprio Fux já fez aqui, como o próprio André Mendonça, de manter pessoas que roubaram por fome presas e soltarem bandidos e não deixarem bandidos como o careca do INSS, o empresário, o advogado ricaço e influencer que fica mostrando e ostentando por aí como se fosse o cara mais rico do mundo, deixar ir para a CPMI do INSS. O André Mendonça não deixou, não autorizou a CPMI levar o tal do Williams, lá não sei das quantas Williams, que é um cara que fica mostrando aí. A Metrópolis mostrou que esse advogado, mostrando a ostentação dele, tem relógios de 8 milhões de reais. Um relógio só. Então, esses caras com muito dinheiro, na justiça brasileira, normalmente não tem problema. E o Bolsonaro achou que estava nesse esquema, depois de ter feito rolar pelas contas dele, 44 milhões nos últimos 2 anos, parece que ele não é considerado um cara rico, não. Parece que é considerado só uma besta quadrada que pode ser usada por qualquer idiota, como o Trump, por exemplo, né? Então, acho que é importante lembrar disso aqui. Então, o Brasil está indo no caminho certo, segundo a maioria dos jornais internacionais. Apesar de nós termos tido milhares aí de editoriais da Folha, ou dezenas, centenas, da Folha do Estadão e de alguns jornais conservadores aqui, apesar de termos relações públicas do bolsonarismo na Gazeta do Povo, os antagonistas, os loguistas aí, parece que com tudo isso, nós conseguimos sobressair em relação a manter a democracia da forma que ela deveria ser mantida, com respeito, com qualidade, e apesar de eu considerar a nossa democracia ainda extremamente fraquinha, extremamente incipiente, extremamente pobre de soluções para a sociedade brasileira, mas foi melhor do que a gente esperava. Foi muito melhor do que eu esperava.
Então, Bolsonaro pode estar preso até dezembro, vai ter aí a possibilidade dele abrir vários pedidos de ficar em casa, né, os advogados agora vão tentar diminuir o dano, e a gente torce que o Xandão seja muito mais forte daqui para frente, que mantenha o Bolsonaro preso a partir de dezembro, se for esse o caso, mas se puder, a partir de agora, mantenha ele numa cadeia junto com presos comuns, bem presos comuns, porque sempre foi um bandidinho comum. Eu não acho que deveria nem ser considerado, ser tratado como ex-presidente do país. Deveria ir para uma cadeia, uma cela comunzinha, lá no Rio de Janeiro, tipo ali em Bangu 1, sabe? E aí eu acho que seria legal de passar os 6, 7 anos, porque a lei brasileira tem, se ele tiver bom comportamento, ele pode. E durante 27 anos dessa prisão possível aí, ele também está inelegível. Eita, parece que o Bolsonaro perdeu os 8 anos de inelegibilidade e jogou lá para 30 anos de inelegibilidade. Pois é, faltam os 3 anos que ele precisa cumprir ainda, 3, 4 anos que ele precisa cumprir, e mais os 27 que ele entrou agora. Eu acho que vai ficar bom para o Brasil não ter bolsonaros, nem bolsonaristas nos pleitos daqui para frente. As tranqueiras da extrema-direita vão existir, gostando da gente ou não. Há uma onda extremista de direita que precisa se unir no mundo justamente para poder cometer as maldades que esses caras adoram cometer. Isso é praxe, é normal, tá aí, tá dado. A questão toda é que estão enfraquecendo no resto do mundo, por outro lado, né? Então, hoje, por exemplo, em Londres, teve uma marcha de mais de 100 mil pessoas para pedir ser contra a imigração. A extrema-direita conseguindo lá os espaços deles. A extrema-direita portuguesa que tem ficado enfraquecida, porque são burros demais, para fazer debates com lógica e com qualidade. Parece que a piada de português aqui não foi a que eu contei. Mas parece que é a questão da extrema-direita ser burra mesmo. Aí a gente compara com a nossa. A nossa é muito burra mesmo. Então o Brasil está sendo aplaudido lá fora pelos jornais, pelos jornalões antigos, por causa disso, né? Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos aqui no Brasil, né? E aí a gente precisa ficar de olho nessas questões aqui. Se os estrangeiros estão de olho na gente, vamos ficar de olho nos estrangeiros também. Vou trazer aqui as repercussões que vão vir daqui para frente, né? Ou daqui para os próximos meses, para a gente poder conversar mais sobre isso aqui. Bolsonaro, então, foi visto como um golpista que ele é. Faltou só colocar aqui 27, bem grande aqui do lado dele, que é o número que ele vai usar nas próximas eleições. 27 anos e 3 meses. Só para a gente lembrar disso aqui, né? Então, gosto de tirar sarro do bolsonarista? Lógico que gosto. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente, o Elias está perguntando se é verdade se o Trump arregou. O Trump a gente chama aqui de taco. Trump always chicken out, sempre dá uma amarelada. Eu costumo chamar o Trump agora aqui de galinho chiquelino. É o cara que faz aquele escândalo, faz todo um barulho e depois foge. Foge como a fuga das galinhas, aquele desenho que a gente adorava quando era mais novo. Meu filho adorava aquele negócio. Então a gente assistia direto a Fuga das Galinhas e a gente está assistindo ao vivo a Fuga das Galinhas. A gente está assistindo direto a Fuga das Galinhas. E aí parece que o Trump é uma dessas galinhas também, tal qual o bolsonaristas aqui. O Trump agora abriu espaço para celulose, se não me engano, aço, se não é um aço, alumínio, e mais outro produto aí, parece que os americanos estão com problemas lá. A possibilidade lá, Elias, por outro lado, por que o Trump está fazendo? Os levantamentos feitos lá pelo IBGE deles, né? Chama Census Office, Census, alguma coisa assim. Eles têm um levantamento que pode perder entre 250 e 450 mil empregos, não, mito, entre 650 e 800 mil empregos, 850 mil pessoas, na verdade, podem entrar na miséria, né? Abaixo da linha de pobreza deles lá. 250 mil empregos e até 850 mil pessoas podem sair da classe de pobres para miséria, só com esse tarifaço do Trump nos próximos meses, né? Provavelmente vai sair esses dados aí, aqui 1 ou 2 meses a gente vai saber como é que está essa situação. A quantidade de gente que está deixando de comprar coisas, de comer, e esse é o problema maior, a pobreza vai atingir principalmente quem não consegue já manter uma alimentação saudável. A gente vai ter que entender a hora que estourar lá e os americanos começarem a se revoltar com isso, né? Então, Trump sabe que sem
os produtos que vêm do restante do mundo, os Estados Unidos não sobrevive economicamente, mas também não sobrevive como país, né? Como população. Então está vendo que está já decaindo lá a quantidade de pessoas das classes C, D e E lá para ir para baixo dessas classes aí, né? Acho que é importante a gente só ficar de olho, porque eu tenho pena, às vezes eu tenho, porque como todo ser humano eu tenho empatia, como todo ser humano decente. Aí a gente exclui aí os trumpistas e os bolsonaristas de pessoas, de seres humanos decentes. Mas como todo ser humano decente, eu tenho empatia. O povo que acha e que vai na onda de qualquer governo estúpido lá, que se acha o povo sagrado no mundo também, tal qual os israelenses, tem que aprender que não funciona assim, né? Então eles acharam que matando pessoas pelo mundo afora ia dar certo. Não tá dando não, né? O Arnaldo está falando os convernos que enxergam os trabalhadores da vitória certa. Eu espero que sim, viu, Arnaldo? O Luiz está falando que tem que ir ver de onde vem esse tanto dinheiro. Eu também acho. Eu acho que isso é uma das coisas que tem que fazer, né? Falou, Fernando, seja sempre bem-vindo, meu camarada. Exatamente, Lúcia. O pior de tudo é que a gente sempre teve esse tipo de coisa, mas as pessoas tinham vergonha. Antigamente, Lúcia, voltava naquelas pessoas esdrúxulas, mas tinham vergonha de falar. Às vezes o brasileiro votava num cara, no prefeito, que era o pior possível, mas tinham vergonha de falar em quem votou. Hoje não. Hoje eles votam no pior, na pior lixeira do mundo, e eles aplaudem, eles fazem questão de alardear isso. Esse que é o grande problema dos bolsonaristas e dos trumpistas, né? Eu acho que a gente precisa lembrar isso para eles o tempo todo. Que a estupidez, gente, ela passou a ser premiada, a burrice passou a ser premiada, a falta de capacidade intelectual, a falta de capacidade de pensamento, nem que seja pensamento comum, não estou falando nem de ser pensamento crítico, porque você precisa de informação, e bolsonarista não gosta de informação. A maioria das pessoas acaba usando os achismos, porque o bolsonarismo incentivou isso. Os achismos passaram a ser coisas bem vistas, né? A burrice passou a ser premiada. Tá aí o Bolsonaro, que foi presidente, tá aí o Marco Duval, que eu estava falando agora há pouco, tá aí o Silas Malafaia ganhando mais seguidores, tá aí a quantidade de gente burra que apareceu tentando ser vereador, ser senador, e entrou nesses cargos, né? Tá aí a Carla Zambelli para mostrar pra gente. Tá aí o Alexandre Frota, que entrou e depois aí percebeu que estava indo do lado errado, e ele mesmo queimou a carreira dele política, né? Então tudo isso aí a gente viu. Só que esses caras que votaram nesse tipo de gente não tem vergonha mais de falar que votaram. Esse é o grande problema, né? O cara que votou no Nicolas, mesmo sabendo que o Nicolas é uma merda, continua batendo palma e dizendo que sim, que se sente orgulhoso disso. Teve uma menina que entrou agora há pouco aqui e falou que vai votar de novo no Bolsonaro. Eu falei, mostra claramente a burrice que faz parte da vida dessa gente, né? Então acho que é importante lembrar que nós não podemos entrar nessa vibe de gente tão burra assim. O Luiz falou que o cachorro dele vai chamar Bolsonaro. O Arnaldo tá falando, e eu também acho, Arnaldo, eu não sou lulista, não posso negar isso para ninguém, eu nunca nego, não preciso ficar mentindo por aqui, mas foi o melhor presidente que a gente teve, pelo menos nos últimos 80 anos nesse país. Mas JK não sobreviveu o suficiente, né, pra gente dizer se ele poderia ser um cara que mais trouxe coisas legais. O próprio Getúlio, que depois virou um caudilho, como chamam por aí na história, também trouxe coisas muito legais para o país, trouxe essa questão da CLT, dos direitos trabalhistas, trouxe a questão de um nacionalismo, que infelizmente não era um nacionalismo que talvez fosse o melhor para a gente poder ter hoje um país melhor, mas de qualquer forma ajudou bastante o país a desenvolver, né? Mas o Bolsonaro, o que fez? Nada, trouxe miséria intelectual para a gente e miséria física, né? O Luiz falou que vai colocar o nome da cadela dele em xeque. Eu não sei, Luiz. Eu não sei se vai ser bom ou não, se as pessoas não vão achar estranho.
Ah, Arnaldo, eu discordo de você nessa aí. Ah, o Arnaldo tá falando que é triste ver os americanos ir de mal a pior. Não, eu acho que os americanos têm que ir de mal a pior porque eles escolheram isso. Não fomos nós que estamos torcendo, não. Eu acho que eles escolheram isso quando eles mataram milhões de pessoas pelo mundo afora, eles invadiram milhões de países, eles estão colhendo agora exatamente essa truculência com o restante do mundo que eles trouxeram para dentro de casa. Então, de verdade, Arnaldo, eu não sou galinha. Não tenho pena, não. A Sônia tá falando aqui que o Trump achou que o país era o Brasil. Pera só um instante, Sônia. Deixa eu só colocar aqui que o TikTok tem umas manias de ficar pedindo confirmação aqui no meio da live. É um babaca essa plataforma. A Sônia tá falando que o Trump achou que o Brasil era uma colônia, mas não temos... nós temos soberania, graças a Deus. Nós temos soberania e todos os países têm, só que a maioria não tem o orgulho que nós demonstramos agora. Só que nós tínhamos soberania também durante o governo Bolsonaro, só que nós não tínhamos um governo capaz de dizer isso, né? Que tivesse brio para dizer isso, que tivesse capacidade de mostrar que o país é para além do que o Trump acha que ele é. Então, sempre tivemos soberania, porque a própria Constituição do mundo garante soberania. Só que o Trump acha que pode fazer qualquer coisa, como estava fazendo com a Venezuela durante o governo dele, que ele mesmo dizia que estava colapsando a economia venezuelana, né, o país. Foi a mesma coisa com o Brasil nos golpes, foi a mesma tentativa com colocar o Bolsonaro aqui, sempre tem a mão dos Estados Unidos nesses esquemas aí, né? Então a soberania nossa está sendo mostrada e respaldada agora, porque nós temos um governo que tem coragem de fazer isso, e nós temos que bater pé também e apoiar esse governo aí, né? O Arnaldo está falando que eu também acho, Arnaldo. Pois é, a Maria está falando que 27 anos é pouco, queria os 400. Eu também acho, mas tem tanto processo ainda, Maria, que eu acho que ainda vai dar uns 400 ainda, não se preocupa não. Não são só esses não, tá? Eu acho que é importante a gente lembrar que o país ele não faz um julgamento único de tudo, né, da obra. Não, faz um julgamento por cada um dos pedaços da obra. Então o Bolsonaro tem muito processo ainda, né? Eu queria lembrar aqui que falei agora do The Guardian, falei dos outros aqui, mas nós tivemos vários jornais aí dizendo que o Brasil está indo no caminho certo, que foi um marco para a democracia brasileira e que a luta infelizmente não acabou, né? A gente sabe disso. E para manter uma democracia, no mínimo, uma democracia pífia como a gente tem que lutar muito. A gente não pode deixar voltar os bolsonaros, a gente não pode voltar a extrema-direita para esse país, nós temos que atropelar a extrema-direita politicamente. A direita vai sempre existir, porque são os caras que bancam, que mantêm a extrema-direita, são os ricaços, são os poderosos no país, mas a gente precisa lembrar disso aqui. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que o extremismo de direita é uma forma usada, é o braço armado, o braço virulento da direita. A direita são os super ricos, são os caras que detêm o poder político e econômico no país. Exatamente isso que ouviu. Cara que só tem dinheiro, só tem dinheiro. Cara que tem dinheiro e tem poder econômico, que são a Faria Lima, são as famílias antigas, são os que bancam as candidaturas dos idiotas aí, de extrema-direita, são os caras que realmente têm o poder. Só para vocês terem ideia, eu já falei aqui, se você quiser procurar aqui, o Rubens Almeto bancou pelo menos uns 30, 40 deputados em cidades que ele queria, bancou o Bolsonaro, bancou outros candidatos, talvez até o próprio Lula ele bancou porque ele quer ter o poder político. Rubens Almeto é dono da Cosan, que é uma das maiores empresas, se não a maior empresa hoje de álcools, né, sucro alcooleiro do Brasil e talvez do mundo. A Cosan, que é dona aí das lojas de conveniência que estão na Shell, Raizen e assim por diante. Tudo isso aí, a gente já falou isso aqui, mas a gente tá lembrando porque esses caras são os caras que detêm. O Joesley Batista, os caras donos da JBS, têm um poder político e econômico. Esse cara teve a pachorra de, durante o governo Temer em 2017, entrar dentro do Palácio do Planalto, dentro da casa do Temer, dentro da casa do Brasil, do povo, só para bater papo com o Temer de madrugada. Vai tentar falar com o Temer, vai tentar marcar uma conversa com o presidente para você ver se consegue. O cara fez que o Temer parasse de dormir, fosse tirar o sono reparador dele, ou fosse sugar sangue por aí, né?
virar morcego e sugar sangue, deixou de fazer as coisas dele para encontrar um empresário brasileiro que cresceu durante a ditadura, durante a década de 80, durante a década de 90 e extrapolou durante o governo Lula e no governo de Temer e Bolsonaro. Esses caras têm poder político e econômico. E o Joesa falava que tinha mais ou menos mais de 200 deputados, governadores e senadores na mão dele, prefeitos na mão dele. Ele dizia isso nas conversas gravadas dele. Então a gente está falando disso. Agora nós tivemos aqui uma grande porrada na cara, porque essa gente rica bancou o bolsonarismo, porque quanto mais radical o extremista de direita que eles colocarem, mais direitos eles vão tirar do trabalhador, mais lucro eles vão ter com o salário para os investimentos deles, né? E essa gente só pensa nisso. Ou seja, vai pegar mais dinheiro do BNDES, vai poder sonegar com facilidade, vai poder levar dinheiro para fora daqui, vai poder ter ajuda para chegar em outros mercados, sempre. Esses caras jogam com isso o tempo todo. O The Guardian, então, aqui está dizendo para a gente, o The Guardian, mas todos os outros bons jornais do mundo, ou jornais grandes do mundo, deixou claro, né, que o The Guardian apoiou a condenação do Bolsonaro. O STF condenou Jair Bolsonaro na quinta-feira passada a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Esse é só um dos crimes do Bolsonaro. Só que os empresários que bancou o bolsonarismo vão bancar o bolsonarismo ainda. Vão pensar em colocar outro cara, já estão tentando, já estão testando. Você acha que essas falas do Tarcísio, que também participou desse esquema do golpe, aí a gente só está vendo que ele está sendo protegido. Lembra que eu falei agora há pouco que a justiça brasileira é burguesa? Quem banca os filhos da burguesia são os que estão nos tribunais hoje, que realmente coordenam, que faz as amizades com o Supremo Tribunal, que faz com os STJ, são esses caras aí, a burguesia que está mandando ainda por trás disso. A justiça não foi feita para combater crimes, então foi feita para combater pobres de preferência, né? Então a gente precisa entender disso. O Bolsonaro era só um pobre coitado, um pobre demônio desses aí que ninguém quer saber por perto, e aí por isso que ele está pagando por isso hoje também. A maldade dele, principalmente, mas está pagando porque é o bode expiatório da extrema-direita hoje. Também, né? Não que ele seja um santo que não deva pagar, mas deve. E aí, a extrema-direita continua fazendo isso. Então aqui, a gente está falando para o jornal britânico, né, a decisão mostra a importância de punir líderes que ameaçam a democracia. Para o Trump, não. Para o governo britânico, não. O governo britânico, que sempre roubou, colonizou, roubou outros países, ele pensa de outra forma. Mas aqui é a ideia e a visão do jornal sobre a situação que está acontecendo no Brasil, que nós precisamos punir os líderes de golpes e de golpismo, que os americanos não fizeram, por isso que o Trump chegou no poder de novo, que os americanos deixaram fazer agora essa salvaguarda, essa anistia que o Trump fez, e o que vai acontecer daqui para frente. Veja, o Trump deu anistia para os 1.500 vagabundos que invadiram o Capitólio, e esses caras voltaram, já cometendo crime, já tentando destruir a vida de outras pessoas, matando outras pessoas, e alguns deles já foram presos no primeiro dia depois da soltura dele. Por quê? Porque se sentiram acima do bem e do mal. Porque como o Trump anistiou, eles acharam que são especiais, e pelo jeito voltaram para a cadeia. Essas pessoas aí agem igualzinho agiram todos os militares no último século aqui, mais de um século e meio, quase um século e meio, com os golpes que eles tentaram por aqui. Sempre voltaram, eram perdoados e voltaram para poder dar o golpe seguinte, conseguiram ou tiveram bastante sucesso na tentativa de golpe. Aí a gente precisa lembrar isso aqui. O The Guardian e os outros que eu já falei aqui, o New York Times e vários outros, já deixaram claro que não está nessa situação, que não estão nessas situações os países que perdoam que ameaçam a democracia. Nós não estamos perdoando. Está na hora de não ter anistia. Então, não a anistia. Não a anistia desses vagabundos. Não, porque o Heleno, o Braga Neto já passaram por isso,
lá na ditadura, que caiu a ditadura, eles queriam de novo a ditadura. Não podemos perdoar de novo para que essas pessoas não voltem, os seus filhos não voltem com essa ideia de golpe daqui a 10 anos, 15 anos, os filhos do Bolsonaro não voltem com essa ideia de golpe, né? Que o Tarcísio não volte com essa ideia de golpe e assim por diante. Acho que é bom a gente lembrar disso, né? Então vale a pena ficar de olho aqui que os jornais no mundo inteiro estão mostrando que o Brasil está fazendo a sua democracia mais forte do que os Estados Unidos sequer vão conseguir um dia, né? A lembrar disso. Então vale a pena ficar de olho, gente. Olha só, deixa eu colocar uma outra notícia aqui. Uma das coisas mais importantes aqui também, que parece que a gente pode trabalhar com essa questão de como a gente tem sido indolente para essas coisas que estão acontecendo. A quantidade de vagabundos presos que vão ter agora, talvez, com o julgamento do Bolsonaro, não é a quantidade de vagabundos que estão na política. Eu queria falar aqui de TH Joias. TH Joias, ou Tiago, o nome dele é Tiago Joias. O Tiago aqui, eu acho que é muito importante de lembrar que é um cara que lá no Rio de Janeiro foi candidato e ganhou como deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Parece que no Rio de Janeiro tem umas coisas maravilhosas. Os últimos 5 ou 6 governadores foram presos ou estão pagando na justiça por algum esquema. Parece que também os deputados, né? O Marcelo Freixo lá em 2006 criou aquela CPI das milícias lá, e a CPI da milícia prendeu um monte de gente, muitos deputados até hoje estão passando aperto por causa disso lá, né? Viu-se a mistura dos agentes públicos com os agentes do crime. Parece que o Tiago nem aí para isso. Tiago, parece que já era o esqueminha lá do Comando Vermelho, entrou como deputado e fazia homenagem a policiais, provavelmente os policiais corruptos, porque parece que ele é bem conhecido dentro da Câmara e fora dela como um dos caras que era do Comando Vermelho. Parece que fez o jogo e aí parece que quando ele fez o jogo, ele ganhou muitos pontos com isso. Parece que tinha amigos muito próximos do Tiago, também ligados ao tráfico lá. Parece que sim. Um deles aí parece que foi o secretário de esporte do Rio de Janeiro, parece que é o Alessandro Pitombeira Carracena, parece que procurou ele para poder... Procurou o Tiago, né? O TH Joias, que é assim que ele se apresentava como candidato a deputado estadual, procurou o candidato e falou assim: ô candidato, ô deputado, você precisa me ajudar, você precisa falar lá com o pessoalzinho lá do morro, para eles liberarem 2 carros de amigos meus que foram roubados. O Pitombeiras, parece que já sabia onde estavam os carros, talvez pelas próprias relações que ele mantinha, para além do Tiago, parece que ele já sabia onde estavam os carros. O cara que era deputado, o TH, ligou para o amigo dele, um tal de Índio, parece. Ô irmão, e aí irmão? E aí, irmão para cá, irmão para lá. Pô, o cara falou: eu já vou liberar o carro para ele, não se preocupe. Essa parte aí é a parte da sujeira que as pessoas infelizmente não sabem que acontece quando uma tranqueira dessa aqui entra como agente público, como uma tranqueira dessa aqui é eleita, como essa gente está sendo eleita, ou seja, está tendo o respaldo da sociedade para ser bandido dentro do setor público, dentro da vida pública. E esses caras aqui, gente, podem destruir uma sociedade inteira, porque está sendo destruída. Nossa sociedade não tem mais limites, não tem mais ética. Você pega um garoto hoje que olha isso aqui e fala: mas eu também faria isso. Você pega uma menina hoje que fala: mas aí se vai entrar 1 milhão ganhando bem, que mal tem. Isso é que mostra que nós estamos em derrocada ética como sociedade. Essa derrocada ética, ela não tem como parar se a sociedade continuar achando isso, naturalizando isso. E nós fazemos isso. Então, a prisão do Tiago, que tem aí fotos, deitado em uma cama de milhões, 5 milhões de reais, provavelmente do comando, provavelmente de um desses traficantes, provavelmente de uma dessas pessoas bandidas que ele representa, e eu não estou falando dos eleitores dele, não. Esse cara estava deitado em cima de milhões de reais.
E ele achava bonito ostentar isso, ele achava bonito ostentar joias, ele achava legal falar com os caras do comando que ia fazer uma joia de 1 milhão de ouro para ele. Esse cara aqui representa não a sociedade, não a população que precisa, que muitas vezes vota nele, representa somente os interesses dos bandidos a quem ele está ligado. E está ligado aqui não é são os bandidos que estão no morro, não. Esses aí talvez seja a minoria. Os bandidos estão ligados na política, os bandidos que vão usar ele para poder continuar a corrupção com dinheiro público. Se ele estivesse só mexendo com a questão do dinheiro do tráfico, que ele se virasse com isso. A polícia que pegasse ele, mas não, esse é o dinheiro nosso, é o dinheiro que está faltando lá no morro para poder dar para aquelas pessoas dignidade, é o dinheiro que está faltando onde não tem esgoto, é o dinheiro que está faltando onde não tem hospitais, e aí esse cara leva junto com todos os corruptos, né? A gente precisa chamar a atenção disso aqui sim, e o Diego aqui é um desses exemplos de que a gente está ferrado como sociedade. É um desses exemplos que a gente precisa mudar como sociedade. Senão a gente vai só continuar replicando, repetindo o que nós já abominamos faz tempo, né? Então fica de olho aí que o Rio de Janeiro continua lindo, não sei, mas lá continua colocando tranqueiros no poder, né? A Cláudia está falando, anistia sim, Lula destruiu o Brasil, está como presidente, sim, anistia. Cláudia, me fala um dado, um número, um único dado, Cláudia, para ver se você tem alguma inteligência para poder a gente conversar. Um único dado que diz que o Brasil está sendo destruído pelo Lula. Um único dado, fala aí. Eu queria muito lembrar disso aqui, que a Cláudia está dizendo que o Lula destruiu o Brasil. Só que eu queria dados, né? Eu posso dizer para você que com todos os tarifácios, tudo isso, a gente sabe, por exemplo, que existe uma tentativa de tentar destruir o Brasil, dar golpe no Brasil via Trump, mas existe um governo que está mantendo o crescimento do Brasil em termos de emprego, em termos de salários melhores, em termos de inflação, tentar pelo menos controlar a inflação, né? A gente não pode esquecer que nós chegamos a mais de 11% de inflação durante o governo Bolsonaro. Eu não vi ninguém reclamando disso não, viu, Cláudio? Estava destruindo o Brasil. Eu não vi que a perda do poder de compra do trabalhador durante 4 anos do governo Bolsonaro foi pro saco. Mas você não está falando sobre isso, né, Cláudia? Enquanto no primeiro ano do governo Lula subiu 11,3% o poder de compra do trabalhador, as vendas de um ano para o outro, em 2023, já cresceu mais de 3%, né? A busca dos trabalhadores por comida melhor, com um pouco mais de alimentação, cresceu pra caramba. Parece que a Cláudia está vendo o governo errado. Acho que está pegando os números errados, viu, Cláudia? Os dados errados. Fica de olho aí, que as coisas não são do jeito que você pensa, tá? E aí eu quero chamar você para conversar sobre isso, mas eu sei que você não tem dados, você só fala besteira, porque sai correndo. Maria falou que tem que prender a família toda. Eu também acho, Maria. Mas, infelizmente, a justiça não funciona do jeito que a gente pensa, né? Então, é legal lembrar disso, mas infelizmente não é do jeito que a gente pensa. Eu gostaria muito de ver a família Bolsonaro entrando no esquema, na papuda. Todos. Né? Inclusive já é Renan que está falando besteira lá e acha bonito. Aqui eu queria lembrar que tem coisas que estão acontecendo no Brasil e nós que somos de esquerda, nós que trabalhamos sempre desde criança pelo um mundo melhor, nós que atuamos como esquerda, consciente de que a esquerda quer ser de esquerda, nós que sempre atuamos para poder fazer com que a nossa sociedade, as nossas comunidades se tornassem melhores, sempre ouvimos um papo assim, vai para Cuba. Exatamente isso. Vai para Cuba e eu sempre quis ir para Cuba, mas nunca sobrava dinheiro ou a programação não dava. Agora tem gente falando vão para Gaza. E eu não estou falando de gente aqui no Brasil, não. Estou falando de gente lá em Israel, né? E aí, olha só, lá os manifestantes anti-guerra detidos durante a noite dizem que foram repreendidos pela polícia, dizendo, então vai para Gaza. Ou seja, não importa se você é israelense, não importa se você vai para Gaza, a gente vai matar você também. É isso que eles estão dizendo. Hoje, nas últimas 4, 5 semanas, todos os dias praticamente tem gente nas ruas, lá em Israel, tentando fazer crer que o Netanyahu está roubando aquele país, e é verdade, está roubando o mínimo possível, né, de dignidade que não tem muita lá, mas parece que está piorando lá. O Netanyahu
que percebeu que o apoio dele, que ele começou a ter ali no meio da guerra até há pouco tempo, começou a cair de novo. Ele que estava com 84% de rejeição quando começou, eu chamo de guerra aqui, mas eu nunca chamei de guerra, é genocídio só mesmo. Quando começou o genocídio na faixa de Gaza, e eu falei agora há pouco que o Halev, que era o antigo comandante lá do exército, que tem um pé mais perverso do que ele parece agora lá, disse que matou mais de 200 mil pessoas na Palestina. Pois é, a gente está falando que essas pessoas aqui, eles não estão preocupados com os palestinos. A maioria dos israelenses que estão nas ruas não tem uma preocupação real com os palestinos, mas tem uma preocupação com os poucos reféns que tem lá. Se precisar matar mais 1 milhão de palestinos, essas pessoas provavelmente, poucas delas vão se preocupar, mas estão preocupadas com os seus que estão lá, os 20 ou 30 que estão vivos. E aí eles estão indo para as ruas para fazer um acordo, para cessar, para acabar com essa guerra. Tem gente que está preocupada lá em Israel, que tem um mínimo de humanidade. Ainda tem gente, eu não estou dizendo que não, mas são pouquíssimos. São pouquíssimos da sociedade, porque as pesquisas dos próprios veículos israelenses mostram que a maioria deles não estão preocupadas com as mortes dos palestinos, que eles não estão preocupados, que eles vão inclusive para a fronteira, para ficar vendo as pessoas sendo bombardeadas e mortas. Tudo isso aí acontece, a gente já falou disso aqui muito nos últimos 600 dias, aí, mais 700 dias talvez, de genocídio. A questão toda é que eles estão sentindo na pele agora. Os representantes, quando presos, estão sendo jogados na cara deles que eles estão do lado errado da força, infelizmente. Parece que eles estão do lado errado da vida, da humanidade, né? Segundo os sionistas. Os policiais estão dizendo para eles, se você está querendo derrubar o governo aqui, se vocês não estão querendo ir contra o governo, vai para Gaza. Como a gente escutava aqui, vai para Cuba, quando a gente falava que uma vida melhor é possível a partir de outro sistema político, de um outro sistema político econômico. O problema todo aqui é que essas pessoas que estão indo, estão sentindo na pele hoje o que todos os outros povos, quando lutam contra a tirania, sentem sempre, como o Brasil sentiu, como a gente sentiu quando a gente ia para as ruas na década de 80 e 90, quando a gente sentiu agora com a polícia de Tarcísio, com a polícia do Dória, com a polícia do Serra, com a polícia do Garcia, metendo pancada na cabeça da gente toda vez que a gente ia reivindicar coisas sociais. Quando falou ali de ajudar pobre, de mudar a educação, é porrada. Nós, professores, sempre apanhamos muito e nós estamos aí sempre fazendo a coisa certa e do lado certo da história. Não são todos os professores, não. Tem gente que é bolsonarista na educação também. Mas aqui é só para lembrar que o povo de Israel, que se acha um Estado, e é só um espaço roubado dos palestinos, só onde ladrões expulsaram pessoas pobres e que não tinham condições de se defender, bancadas pela Europa, bancadas pelos Estados Unidos, pela ONU, que é o braço burocrático no mundo dos Estados Unidos, a gente está falando que eles estão sentindo na pele hoje o que a maioria dos povos que lutaram contra a tirania sempre sentiram. Parece que os israelenses estão acordando agora. E isso da polícia pegar, prender, espancar, que já acontece todas as manifestações desde sempre, lá também, mas agora parece que eles estão ouvindo vai para Gaza, como a gente ouve por aqui, vai para Cuba, né? Vai para Venezuela. Parece que sim. Então, os israelenses estão aprendendo da forma mais complicada, mais difícil, que é difícil lutar contra tiranos. E se você apoiou esse tirano em algum momento, você é culpado por estar apanhando dos tiranos hoje também. É assim que funciona. A vida é cíclica, amiguinho. E ela sempre volta com porradas, tiro e bomba na cara da gente, né? Acho que é importante lembrar disso. O Cícero falou assim, vocês que roubaram. Cícero, que vocês quem? Roubou o quê? Fala aí pra gente, porque não adianta só falar vocês que roubaram, porque eu não entendi nada do que você tá falando. Então, como eu estava dizendo, milhares de pessoas lá estão indo pedindo acordo, exigindo acordo. Não é de agora, gente, isso está falando, pelo menos uns 6 meses voltaram as manifestações, elas arrefeceram, mas agora são manifestações bem grandes, enormes por lá, né? E parece que eles tentaram matar os negociadores. Nós podemos esquecer, por outro lado, que Netanyahu é a perversidade em pessoa. Por que eu estou falando isso? Ele, toda vez que ele percebeu que as pessoas estão indo muito para as ruas em Israel, ele faz um ataque provocando um outro país, um país que consegue reagir, porque a Palestina não consegue reagir, não tem armas, não tem exército. Pois é,
para que, provocando o Irã, provocando o Catar, provocando a Arábia Saudita, provocando o Iêmen, que eles ataquem Israel. Matando algumas pessoas em Israel, Netanyahu volta ao seu foco de proteger o povo. É sempre assim. Obama fez isso, Trump faz isso, Biden fez isso, todos os governos americanos desde sempre fazem isso e é seguido pelo extremista de direita em todo lugar do mundo. Sempre arruma uma guerra, sempre arruma um atentado, sempre arruma uma forma de poder recrudescer o conservadorismo, a reacionário, e aí eles vão para cima. Aqui, no caso, o Netanyahu está fazendo de novo e atacou o Catar. O Catar, que era o país que estava ali fazendo esforços tremendos, que rejeitou coisas do Hamas, que rejeitou situações que o Hamas tinha colocado, para poder ajudar a fazer os acordos. Netanyahu atacou o Catar. O Catar falou que vai retomar e vai revidar. Por enquanto não fizeram nada. Como o Irã, o Catar provavelmente está vendo como fazer para não ser tão pesado, porque os Estados Unidos já deve ter dito para o Catar para não fazer, ou para fazer de uma forma que matasse ou não matasse ninguém em Israel. Né? É sempre assim, os Estados Unidos negocia a vida das pessoas, mesmo não sendo parte daquele país, ou aquele país não ter nada a ver com ele. É assim que aconteceu quando o Irã foi atacado por Israel a primeira vez, agora 1 ano e meio atrás, e ele mandou aquele monte de drones lentos, aquele monte de mísseizinhos, de foguetinhos, e ficaram lá até chegar. Israel tinha destruído a maioria deles, caiu em alguns pontos específicos. O que o Irã fez foi acordo dos Estados Unidos com Israel e com o Irã. Aqui a gente está falando de novo que essas pessoas aqui, os manifestantes de Israel, que estão pedindo os acordos com reféns, estão cobrando que o Netanyahu pare de fazer ataque a outros países também, né? Então, aqui a mãe de um dos reféns disse que Netanyahu não tentou bombardear os líderes do Hamas, mas sim a chance das famílias verem seus filhos, verem seus entes de novo. Exatamente isso que ela falou, exatamente isso que está acontecendo. Netanyahu está destruindo qualquer possibilidade de paz lá no Oriente Médio, porque se tiver paz, se por acaso conseguir estabelecer os dois estados, se por acaso conseguir restabelecer a vida dos palestinos, o Netanyahu perde. Qualquer coisa, é a morte política do Netanyahu. E ele está fazendo isso tudo para sobreviver. Para o sionismo que está do lado dele, os mais perversos dos seres humanos hoje, só comparáveis a Hitler mesmo. Que essas pessoas elas possam sobreviver politicamente. Se por acaso o Netanyahu vê possibilidade de paz, ele sabe que eles não sobrevivem mais politicamente e possivelmente serão todos presos. Condenados hoje pelo TPI, já acusados, já julgados e condenados pelo TPI, provavelmente eles vão ser julgados e acusados e condenados dentro do seu próprio país. Netanyahu, que é um corrupto de mão cheia, tem vários processos contra ele, é aplaudido somente pelos extremistas sionistas de lá. Sim, você ouviu bem, não é todo o povo israelense que, por mais que tenha deixado e tenha ficado quieto durante todos os ataques à dignidade humana dos palestinos durante as últimas 10 décadas, 7 décadas, vamos dizer assim, pois essas pessoas elas estão vendo agora que não dá para ficar engolindo sapo e ficar passando a mão na cabeça do Netanyahu, porque no fundo, quem vai pagar todo israelense no mundo afora. Só pra gente lembrar disso aqui. Aqui eu queria falar para vocês, essa parte que eu gosto, e aí eu falei um pouquinho sobre isso agora há pouco, mas eu quero lembrar aqui que nessa notícia a gente vai falar bastante sobre ela. O tarifaço de Donald Trump pode levar até 875 mil pessoas, americanos, à pobreza, e é um estudo que é feito, como eu disse agora há pouco, pelo Census, não sei das quantas, que é uma instituição do estado lá que faz esses levantamentos, essas pesquisas. Eu estou falando aqui que o Trump está querendo matar o próprio povo. Essas pessoas aqui podem perder empregos também, muitas delas podem perder empregos. Se eu não me engano, a ideia lá, o número que pode chegar a mais de 450 mil empregos perdidos também. E por quê? A inflação está subindo, só o café brasileiro lá, só o café lá subiu mais de 20%, né, 20,9%, e a carne também subiu de preço. A gente viu aí vários videozinhos de TikTok aqui, quem é fã dessa plataforma aqui sabe disso, vários brasileiros fazendo vídeo mostrando quanto que a carne subiu, dobrou o preço, né? O impacto na inflação deles lá pode chegar a mais de meio ponto, e aí a gente está lembrando aqui que quem escolheu isso foi o Trump. E quem está permitindo isso são os reacionários americanos que não estão ligando para isso. Por quê? Porque eles sabem que
como disse o Charlie Kirk, um efeito colateral, pessoas que vão morrer, garantindo para eles o direito de continuar matando pessoas pelo mundo afora. Parece tudo bem aqui também. O Trump, então, está fazendo das tarifas uma forma de se vingar de pessoas, mas se vingar do povo americano, provavelmente, principalmente nos estados onde é mais pobre, onde a pobreza é maior. Os empresários do Arkansas, por exemplo, do agronegócio, estão perdendo feio. Se fala de 30% de falências do agronegócio no estado de Arkansas. Eu estou falando isso aqui porque essas coisas estão todas implicadas nas decisões que os americanos tomaram quando trouxeram um criminoso, condenado inclusive. Trump devia estar na cadeia ao invés de na cadeira presidencial. Trump já está condenado naquele processo da Stormy lá, que é aquela moça que fazia programas, e aí ela não é desenvolvedora, só para entender. E ele parece que está envolvido em um monte de outras situações que só está trazendo dinheiro para a família dele. Exatamente, o Trump, que no primeiro governo dele levou a fortuna dele de novo, né, para um outro patamar, ele parece estar levando de novo, parece que está vendo muitas coisas crescerem lá e não é a riqueza dos americanos, parece a riqueza dos americanos como país. Parece que tem gente que está vendo seus ganhos, que até 32 mil dólares ali mais ou menos, ele é considerado pobre, e a partir daí para baixo disso é considerado miserável. Parece que está bastante gente sendo prevista aqui a queda da renda e a queda na qualidade de vida dessas pessoas. Pois é, eu particularmente costumo dizer que eu não ligo muito para o sofrimento dos americanos. Eles escolhem, eles sabem que os seus governantes não estão nem aí com eles, só estão lá para defender o capitalismo da forma mais perversa possível. E agora parece que eles estão sentindo na pele. Tem bastante gente falando contra, mas é tudo gente que foi derrotada nas últimas eleições presidenciais, e o Trump conseguiu fazer uma coisa que é uma relação entre o poder judiciário, o poder mais local, né, o poder regional, e o poder presidencial bem forte, ou seja, ele conseguiu manter os estados, muitos estados são a favor dele, muitos governadores, muitos deputados estaduais, mas são os representantes, né? Mas os deputados e os senadores, a maioria são republicanos, e a Suprema Corte, a maioria é conservadora, ou seja, também colocados provavelmente por governos republicanos ou colocados lá por pessoas que não se tocaram que aqueles caras se tornando mais conservadores estariam apoiando o Donald Trump. A maioria dos processos que têm relação com tarifas e assim por diante, que estão chegando na Suprema Corte, estão caindo. A quantidade de pessoas demitidas que foram revertidas em instâncias inferiores estão caindo na Suprema Corte, mesmo eles sabendo que a instância inferior estava certa. E aí a gente precisa lembrar disso aqui. É assim que funciona os Estados Unidos. Uma guerra civil pode ser bem provável lá? Ainda pode. Nós não podemos esquecer que o Charlie Kirk, que acabou de morrer pelas suas próprias ideias, pelas ideias que ele pregava, e por uma pessoa que era do mesmo campo político e ideológico que ele, o Charles Kirk dizia que se tiver que morrer inocentes, pessoas, para manter o direito a armas, tudo bem para ele. 30 tiroteios só em escolas nos últimos 20 dias nos Estados Unidos aconteceram por causa dessas ideias que o Charlie Kirk dizia. Podia ter sido uma das crianças, filhas dele, que foram mortas ali, mas para ele tudo bem ter esse efeito colateral. Parece que os americanos estão tendo que acordar, porque o efeito colateral das políticas do Trump podem ser a fome e a miséria de muita gente por lá. A gente está falando de 875 mil agora, para esse ano, né? E aí a gente está falando que tem 2 meses que realmente as tarifas realmente começaram a valer. Pode ser que até o final do ano tenha muito mais gente do que essas 875 mil na miséria lá nos Estados Unidos, ou comendo o que dá para comer, porque aí vai ter que pagar as outras contas, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Deixa eu colocar mais uma notícia aqui, e parece que tem gente que vai sentar no colo do Xandão. Xandão. Eu tô falando isso não porque eu gosto de Xandão. Sinceramente, quem me ouve aqui já faz pelo menos uns 2 anos que eu entrei nessa plataforma aqui, sabe que tenho admiração nenhuma pro Xandão, não. Mas a gente tem que respeitar que o cara tem coragem. O cara tem coragem. Colocou
o Bolsonaro, com todas as ameaças do Trump, com lei Magnitsky, parece que tudo isso não serviu para nada para demover o Xandão de fazer o que ele tinha que fazer, simples assim. Nós estamos numa sociedade extremamente complicada, porque a função do juiz é julgar. O Xandão só fez isso, né? A função de um juiz com decência, com capacidade, com técnica, que realmente a gente pode chamar de juiz, não essas tranqueiras do STF como Fux, que tem questões ideológicas para além da sua atuação. A função do juiz decente, vamos dizer assim, é julgar imparcialmente. Aqui no Brasil não tem, mas de qualquer forma vale a pena lembrar que o Xandão fez o jogo dele, né? Fez o jogo do judiciário, mas também colocou na cadeia, e não foram todos ainda, logicamente, tem vários núcleos para serem julgados e condenados ainda, mas colocou na cadeia muita gente que não tinha até agora a possibilidade de ser colocado na cadeia. Exatamente, você ouviu. O nosso camarada aqui, Xandão, ele colocou na cadeia militares. Ele colocou na cadeia e condenou agora as suas decisões, condenaram militares de alta patente nesse país. Nós, toda vez que tivemos algum problema com militares nesse país, os absolvemos, né? Ou nós os absolvemos porque eles eram militares. Os absolvemos porque eles eram pessoas que estavam fora de si. Ou os absolvemos porque nós éramos só um bando de covardes mesmo. E esses caras sempre voltaram e atacaram e fizeram e deram golpe de forma competente do ponto de vista deles. Conseguiram dar os golpes. Em 64, as pessoas que estavam no meio do golpe, a maioria, tinham tentado golpe lá no JK e não deu certo. Foram perdoados pelo JK, que foi cobrado, inclusive, por alguns militares mais decentes, que punissem severamente aqueles militares. O JK dizia que não, precisamos pacificar. Que era a jogadinha agora dos extremistas de direita, dizendo que o Lula tinha que pacificar o país, perdoando, fazendo anistia. Não, anistia é o caralho. Como dizia um cara aqui na Argentina, a Argentina, o carajo. Então, a gente vai dizer a mesma coisa aqui. O Moraes, por enquanto, está ainda limpando a sujeira vindo desse núcleo golpista. Mas tem uma sujeira que é muito grande, tão grande quanto, que é o golpe, que é o ataque à soberania brasileira, que é o ataque à pátria, que é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Parece que vai cair no colo do Xandão também. O Eduardo que ataca o Xandão dia sim, dia não, dia sim, dia assim, parece que vai passar uma situação complicada. Vai sentar no colo do Xandão na hora do julgamento. E aí eu estou dizendo isso porque esse é um dos embates que parece que vai fazer o Eduardo Bolsonaro sentir na pele que ser bandido, ser ladrão, é importante só para ele e para a família dele. Ele se torna importante só naquele núcleo. Para a gente só quer que ele pague. O vagabundo que ele foi, como diria o pai dele, voltando aí, trazendo o pai dele aí do passado, que dizia em mensagem de WhatsApp, tem aqui vídeo que eu já mostro isso várias vezes, olha, se a Polícia Federal pegar você, eu não vou te visitar na Palpuda. Na Palpuda, onde o Bolsonaro vai agora. Como um pai pode dizer isso para um filho? A gente pergunta. Um filho querido como ele é. O Eduardo Bananinha devia estar fazendo alguma coisa muito estranha, muito sem vergonha, muito perigosa e muito criminosa. Para o Bolsonaro falar para o filho dele, que é deputado, que se a Polícia Federal prender ele não vai ser visitado na Papuda pelo próprio pai, tem alguma coisa muito errada aí. O cara não estava fazendo qualquer coisa, não. Não estava só dando golpe como ele sempre deu, não estava fazendo jogadinha de ficar sem trabalhar como ele sempre foi, preguiçoso, vagabundo que ele é. Não, o Eduardo Bolsonaro devia estar fazendo alguma coisa muito criminosa para o Bolsonaro ter colocado isso, né? Então acho que vale a pena lembrar disso, que agora o Alexandre de Moraes provavelmente vai ter mais um processo da família na mão dele, e esse processo aí vai ser contra o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que deve ser arrastado do Brasil, da política do Brasil, deve ter alijado de qualquer direito político, porque ele é um traidor. É um traidor que em tempos de guerra provavelmente ele teria pena de morte. É um traidor que lá nos Estados Unidos, hoje, ele nem sem tempo de guerra, sem nada, ele teria pena de morte. Que em outros países do mundo ele teria pena de morte. E eu não gosto, e eu não sou a favor de ter a pena de morte, não. Só estou dizendo o que aconteceria se ele estivesse em outro país, se ele fosse de outro país. Esse cara, vagabundo, bolsonarista, filho do Bolsonaro,
ele precisa pagar também por estar tentando destruir a economia do país, tentando trazer desespero para os brasileiros, né? Esses dias vimos vídeos e áudios aí que são colocados nos grupos bolsonaristas tentando arrancar desespero das pessoas, e as pessoas estão meio lelé da cuca. Quer dizer, bolsonarista normalmente já é meio lelé, mas mais ainda, as pessoas estão ficando em pânico, algumas delas, porque elas não conseguem mais viver a realidade do que elas não conseguem enxergar a realidade, porque elas viveram tanto dentro de uma bolha, que mentiu o tempo todo, que elas não conseguem enxergar que é mentira aquilo. E os bolsonaristas estão fazendo com que os bolsonaristas mais burrinhos, mais tapados, que é a maioria, continuem sendo estimulados ao desespero, né? Alguns estão pulando fora, estão vendo que é uma bolha, estão vendo que realmente estão sendo usados e abusados psicologicamente, mas aí o Eduardo Bolsonaro está usando isso para atacar. Os idiotas vêm aqui falando, e o Trump parece que pararam de falar. Parece que as últimas 3 semanas aí que eu fiz live, tinha sempre um babaquinha choramingando, achando que o Trump ia resolver os problemas da família. Parece que não. Parece que agora o Trump vai ter que engolir que o Bolsonaro na cadeia, sem anistia, vai ser o mesmo caminho do Bolsonarzinho Bananinha. Parece que o Bananinha não vai mais poder vir para casa da esposa, da sogra, no domingo, comer por aqui. Parece que vai ser caçado também. A partir do momento que cair esse processo aí, o Congresso não vai ter nem como dar desculpa de manter o mandato na mão desse cara depois de 120 dias fora, sem fazer nada, sem nenhuma votação, mesmo as votações que ele pode fazer. A participação dele via remota ele não faz. É um vagabundo da pior espécie possível e imaginável, que a gente nunca sabe porque, como é que ele conseguiu passar num concurso para escrivão da Polícia Federal. Para além disso, um cara que começa a sua vida profissional como funcionário fantasma do Roberto Jefferson, só podia ser a merda que ele é mesmo, né? O Eduardo Bolsonaro não passa disso, de um monte de merda do pai, igualzinho o pai é, né? Vamos ficar de olho nessa gente aí, galera. Opa, a Maria tá falando assim, parabéns, meu ministro Alexandre de Moraes. A gente tem que dizer, Maria, o óbvio, né? Infelizmente, a gente tem que dizer o óbvio. O Alexandre de Moraes, queira ou não, gostando dele ou não, ele está fazendo o que ele tinha que fazer como juiz que ele é, né? Então a gente não pode esquecer disso, não. Eu vou falar a última notícia aqui, para a gente poder comemorar em paz esse final de semana. Eu não sei se vocês saíram para beber, eu não bebo, mas eu também estava tão cansado hoje que eu não saí para beber. Mas eu acho que eu vou tomar uma cervejinha amanhã. Brincadeira, que eu não bebo cerveja, eu não bebo nada, eu não gosto do gosto. Então, mas o Datafolha fez uma pesquisa logo de cara. Putz, caiu lá a condenação do Bolsonaro e parece que metade dos brasileiros, esse país está dividido mesmo, metade dos brasileiros queriam a prisão do Bolsonaro. Parece que sim. Parece que apoiaram a prisão. Mas teve gente que não apoiou. E não foi a mesma metade. Foi 43%. Isso quer dizer o quê? Que tem gente que já abandonou mesmo e tem gente que está abandonando. Tem gente que fala, mas não gosta do Xandão e por isso acha que o Bolsonaro não devia ser preso. Não por causa do Bolsonaro, não por causa dos crimes dele, mas porque não gosta do Xandão. Outros é porque não gostam do STF. Outros porque não gostam do Lula. E aí, outros porque não gostam do governo federal. Ou do PT, sei lá. Sabe-se lá por quê. A gente sabe que esses 43 que dizem, né, que o Bolsonaro não devia ser preso agora, que o Bolsonaro não deveria ter sido condenado, essa coisa toda, parece que talvez muita gente vai pular fora a partir do momento que ele vai para a cadeia. Eu acho que nós temos que experimentar. Uma das coisas que eu achei abominável, e olha, porque eu votei na época que o Collor foi presidente, né, contra ele, mas de qualquer forma eu votei, a gente tem que ver que essas abominações não podem acontecer o tempo todo. E essa abominação do Collor ir fazer o seu cumprimento de pena dentro de casa, no hotel, praticamente, porque a casa é enorme, o apartamento é enorme, de frente para a praia, em Alagoas, pois o Collor não deveria ter tido essa vantagem que ele tem. E a gente precisa lembrar disso aqui. O Bolsonaro está louco para ter essa vantagem, cumprir em casa. O Eduardo Bolsonaro já desistiu de pedir anistia, sabe que não vai rolar. Agora o Eduardo Bolsonaro está pedindo o quê? Para deixar o pai dele ficar em casa, preguiçoso do jeito que ele é, não fazer nada do jeito que ele nunca fez, como não fez como presidente, como não fez como pessoa, como não fez como militar, como não fez como deputado, durante 27 anos sem fazer nada, só dormindo naquelas cadeiras do Congresso. O Eduardo Bolsonaro agora quer ver o pai dormindo na poltrona de casa.
Foram 44 milhões de reais movimentados pelo Bolsonaro só no último ano, gente. Isso quer dizer que tem muita coisa boa na casa dele para fazer. Tem piscininha, tem videogame, tem TV enorme para poder ver jogo, que ele só gosta disso, para fazer isso. Tem lá leite condensado para caramba, tem estoques de leite condensado. Se vacilar, a própria fábrica de leite moça vai mandar para ele, né? E a Piracajuba, as outras também pode acabar mandando um monte de leite condensado para ele. Bolsonaro está numa boa demais, meu gosto. Eu espero que na prisão, na papuda, ele pode até levar o carregamento de leite moça, mas que ele fique pagando por lá. Sei que não vai, eu sei disso, eu tenho consciência disso. E por que eu tenho consciência? O Bolsonaro, como chefe de Estado, ex-chefe de Estado, ele tem direito a umas regalias, como Lula teve lá na Superintendência da Presidência da Polícia Federal, que é uma sala de Estado, como é chamado, uma cela ou uma sala preparada para ele poder atuar, receber pessoas e assim por diante. Bom, mas eu gostaria que o Bolsonaro não tivesse sala de Estado, mas é o jeito que a política e a justiça funcionam. Para ele também tem que ser dado, já que para os outros foram dados, né? Então, vamos ficar de olho aqui, que eu acho que a população brasileira, eu vi um monte de comemorações aí, depois da condenação, talvez na hora da prisão a gente vai ter que montar bar na calçada e na rua e fechar as ruas para poder comemorar. Vamos ver o que dá. Eu espero que seja uma sexta-feira e que seja uma sexta-feira muito quente, muito gostosa, para que todos possam, depois de tomar sua cerveja, se refrescar e voltar com a alma lavada para casa, porque Bolsonaro na cadeia, fala sério, não tem nenhum presente melhor do que esse, né? Vamos lá. Pessoas, eu vou ficar por aqui. Amanhã eu tento abrir mais cedo a live. Minha live está de novo sendo boicotada pelo TikTok. Eles fazem isso, eles jogam a participação das pessoas lá embaixo. Começa altíssima aqui, depois vai lá para baixo. E aí eles estão fazendo isso de novo, né? Mas já derrubaram uma conta minha. Eu não tenho nenhuma preocupação com estar aqui. Não por causa de vocês, mas por causa do TikTok, né? Eu não tenho nenhuma preocupação por causa deles tirarem daqui ou não. O problema todo é que a gente acaba não tendo várias pessoas, várias conversas que a gente tem por aqui que a gente gosta de fazer. Mas eu vejo vocês aqui em breve, né? Eu espero vê-los por aqui. Fábio, obrigado por estar aqui. Lúcia, obrigado por ter participado. E a todos os outros que ficaram por aqui, obrigado. Até mais, gente. Vou tentar amanhã estar aqui lá pelas 8h30, 9 horas, para a gente conversar um pouco mais sobre as notícias da semana que eu não consegui falar aqui hoje, tá bom? Abraço a todos, até mais, gente!